Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma live do Programa Municipal de Educação Fiscal aqui de Santa Maria. É um privilégio estar com vocês novamente para a gente falar de um tema de tamanha relevância, que é a destinação do imposto de renda para os fundos municipais da criança e do adolescente. E hoje eu trago uma convidada muito especial, a Elisângela. Ela vai conversar com a gente. Tudo bom, Elisângela? Vou deixar você se apresentar, porque a Elisângela é do SESC. Isso, boa tarde. Boa tarde, Rosaura. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, principalmente a esse projeto maravilhoso que vem incentivando muitas pessoas, assim como eu, a estudar e entender um pouquinho mais sobre esse processo, no qual a gente às vezes tem alguns temores, mas a gente tem temor daquilo que a gente não conhece. A partir do momento que a gente conhece, pum, some aqueles medos e a gente começa a encarar uma nova perspectiva em relação àquele tema. E é o que aconteceu comigo. A Rosaura me desafiou, ontem eu fiquei estudando, entendendo um pouquinho mais sobre como que funciona na prática, e aí eu estou aqui para compartilhar com vocês, então, as experiências que a gente tem junto às organizações sociais, junto aos doadores, do nosso programa Mesa Brasil, do SESC aqui em Santa Maria. Eu acho que você pode falar um pouquinho, Elisângela, do que é o SESC do Mesa Brasil, e aí depois a gente entra falando especificamente da destinação e como que é feita. Pode ser? Tá bem, tá certo, ótimo. Então, o programa Mesa Brasil é um programa que trabalha com colheita urbana, né, contra o desperdício de alimentos, esse é o nosso foco principal, no sentido, então, de otimizar, aproveitar os produtos, e trabalhamos em rede, né, uma grande rede, que nós chamamos de rede de solidariedade. O programa só existe porque existe a rede. Um dos nossos primeiros parceiros, quando a gente chega nos municípios, quando o SESC chega nos municípios com o programa, é as prefeituras. Então, nós buscamos a parceria com a Prefeitura Municipal, no qual nós temos um termo, né, para poder efetivar essas parcerias. Estou falando essas porque o Mesa Brasil existe em 7 municípios do Rio Grande do Sul. É um programa nacional, mas aqui no Sul são 7. Em Santa Maria já está completando 13 anos, né, de programa. Então, nosso primeiro parceiro é a Prefeitura, e aí depois a gente vai estabelecendo parcerias com os doadores. Quem são os nossos doadores? São um dos atores principais da nossa rede, que fomentam a nossa rede, que são, então, as redes, supermercados, as cooperativas, né, desde o pequeno empresário. Hoje a gente está com uma campanha muito bacana, que é o Pomar Solidário, para incentivar justamente a doação até da pessoa física, né, que é o que a gente vai falar hoje também aqui. Então, o programa Mesa Brasil abraça, né, todas as doações de alimento, doações de produtos de higiene, de produto de limpeza. A gente está com campanhas também de agasalho nesse período, né? Então, e do outro lado, então, mas o Brasil, ele media essa relação, porque a rede, tem a rede de doadores que doam o seu excedente, e do outro lado, as organizações sociais, aquelas que recebem, né? Então, as que são beneficiadas com essas doações. E aí é bem importante falar que Santa Maria, hoje, a gente está já, né, há mais de 10 anos aí executando o programa, e nós estabelecemos uma rede muito bacana. Nós temos, então, essas organizações sociais, elas não são só nossas parceiras para receber, nós já somos reconhecidos como parceiros também daquelas organizações que acabam recebendo um excedente de doações e compartilham conosco, e nós repassamos essas doações para outras organizações sociais. Então, realmente, aí se materializa uma rede de verdade, de solidariedade. Que bom conhecer, então, todos esses projetos, né, Elisângela? Então, hoje a gente vai falar especificamente como é fácil fazer a destinação do imposto de renda. Eu preparei, eu acho que primeiro eu vou te passar uns números para você ver do que é possível ainda destinar aqui em Santa Maria. O potencial que Santa Maria tem de destinação são 23 milhões de reais, certo? Olha só, e no ano passado a gente conseguiu 725 mil reais apenas. É claro que a gente tem que agradecer as 604 pessoas que fizeram a destinação. Só que se a gente olhar, poderia ter sido 27.950 pessoas, mas só 604 participaram. Então, por isso que quanto mais a gente trouxer pessoas
assim como vocês que são do SESC, que tem uma grande rede, né, que é o importante que você falou agora, para divulgar tudo isso, para mais pessoas terem esse conhecimento. A gente fez uma pesquisa aqui em Santa Maria e 30% das pessoas disseram que não sabiam que podia destinar e 35% disseram que não sabiam como destinar. Então, por isso, a gente fez uma apresentação bem rápida, bem simples, de como que é possível fazer a destinação dos recursos, né, para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e para o Fundo Municipal do Idoso. Então, você está me vendo na tela? Está vendo a apresentação, Elisângela? Sim. Ó, então, assim, bem rapidinho, né? O que é a campanha, né? Você pode me interromper, perguntar, é uma conversa, tá? Que a gente está fazendo aqui hoje. Então, assim, o que é essa campanha? É uma campanha de incentivo à destinação do imposto de renda. Quem são os beneficiários? Nesse ano, nós temos 17 projetos cadastrados, 14 do Fundo Municipal da Criança e Adolescente e 3 do Fundo Municipal do Idoso. Eu já tive o privilégio de trazer as 3 instituições do idoso aqui para conversar com a gente nessas lives e 13 das instituições do Fundo da Criança e Adolescente. E amanhã eu fecho as 14 instituições, que é a CDV, que vai estar com a gente amanhã. Então, estou bem feliz a meta que era trazer todas as instituições, a gente já conseguiu. A outra meta é atingir os 23 milhões de reais, tá? Então, essa é a sua meta para me ajudar a fazer isso, tá bom? Que beleza! Então, quem é que pode destinar? Conforme está previsto na legislação, é possível as pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo, ou seja, por deduções legais, tá? Até quando elas podem fazer? Contagem regressiva, que é o que a gente está fazendo agora, até o dia 30 de junho. Então, hoje faltam 7 dias, ou restam 7 dias para a gente fazer a destinação. Quanto custa? E eu gosto de colocar essa tela aqui para as pessoas visualizar tudo que a gente fala. Não custa nada, porque o valor que você vai destinar, ele será abatido do valor que você tem do imposto a pagar, ou será acrescido ao valor que você tem a restituir. Então, é muito simples e é muito fácil. É uma escolha. Você, contribuinte, você pode escolher deixar esses recursos aqui em Santa Maria ou pagar para o governo federal. O que a gente reforça? Esse recurso aqui na nossa cidade, imagina, 23 milhões de reais para as instituições, elas vão aplicar na nossa cidade. É geração de emprego e renda para a nossa cidade. Então, esse é o chamamento, né? Sim. E aí, assim, como que é para fazer? Eu sou contadora, né? Então, para mim é bem fácil. E a gente teria hoje a participação de uma grande amiga também, né? Voluntária, mas a gente não conseguiu entrar. Mas outra hora a gente vai ter outra oportunidade e ela vem com a gente para explicar tudo isso. Que é uma voluntária, né, Elisângela? Isso, a Nilva, uma queridona nossa aí que participa das nossas ações aqui no SESC. Então, numa próxima a gente chama e a Nilva vai dar uma aula para a gente de contabilidade, certo? Então, assim, depois de você lançar, então, todas as suas receitas e todas as suas despesas na sua declaração do imposto de renda, o próprio sistema, o programa da Receita Federal, ele te dá 2 opções de tributação. Uma por deduções legais e outra por desconto simplificado. Se você optar por deduções legais, então você vai optar por aquela que é mais favorável, né? É possível, então, fazer a destinação. Nesse caso aqui, a pessoa tinha para pagar 12 mil reais, certo? Então, ela pode fazer a destinação. Logo em seguida, quando a pessoa terminou todos os dados, ela clica em doações diretamente na declaração. E aí vai abrir uma outra tela, em que ela vai escolher o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e depois o Fundo Municipal do Idoso. Que nesse ano teve uma alteração na legislação e é possível destinar agora na declaração do imposto de renda para os 2 fundos. Até 3% para o idoso e até 3% para a criança. Porque até o ano passado era possível
destinar esse período somente para criança, certo? Então, foi uma alteração que houve na legislação. Aí, então, depois que você escolhe o fundo, você clica aqui em novo e o próprio programa da declaração do imposto de renda vai informar o valor disponível para doação. E aqui vale um reforço. Vamos que nessa aqui tinha 1.489, né, o valor. No ano passado, a média das destinações foi em torno de R$ 1.200, certo? Porque são 604 pessoas, o valor foi R$ 725 mil, a média deu 1.200 mais ou menos. Mas assim, o que a gente reforça para as pessoas? É qualquer valor. A gente sabe que nesse momento que muitas pessoas estão passando por algumas restrições financeiras, então de repente você não tenha todo esse recurso, porque esse recurso você tem que pagar agora, até 30 de junho, tá bom? Então, se você não tiver todo o valor ali disponível, coloca o valor que você pode destinar. E um reforço maior ainda, quem tem valores a restituir também pode destinar, certo? Aí o que acontece? Depois que você define o valor que você quer destinar, você informa aqui o valor, e aí você vai clicar em municipal, escolher o fundo, e escolher Estado do Rio Grande do Sul e cidade de Santa Maria. Pronto, está feita a destinação. São alguns cliques e está tudo bem. Repete o mesmo processo para o outro fundo, certo? Para o fundo da criança e depois para o fundo idoso, ou vice-versa, tanto faz. E aí você vai ver que aquele valor que você destinou, ele foi abatido do imposto que você tem a pagar. É simples. É tudo demonstrado diretamente no programa da declaração. E o que a gente reforça? Depois disso, basta você imprimir os 3 DARFs, né? Então, você vai imprimir o DARF para a Receita Federal, que você vai pagar agora 30 de junho, um outro para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e um outro para o Fundo Municipal do Idoso. E pronto. O valor destinado, então, será abatido do total a ser pago ou somado no valor a ser restituído, atualizado pela taxa Selic. Ele calcula automático esses valores, Rosário? Sim. Tudo automático. Da forma como eu coloquei ali para você. Você só vai clicando e ele vai informando tudo isso. Então, é muito simples, né? Sim, sim. Enquanto tu falava, assim, e aí eu participo até como leiga mesmo, sabe? Embora a gente tenha conhecimentos técnicos, mas não é da área, né? Da área da contabilidade. Então, tu vai me mostrando ali, para mim parece um monstro isso, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo. Eu fiquei com dúvidas, assim, ó, em relação à restituição. Também ele é feito dentro daquele formato ali? Tem algum clique diferente? Tudo naquele processo que tu mostrou. A mesma coisa, eu vou voltar ali só para você ver, ó. Nessa tela, então, ó. Vamos lá. Quando tem imposto quando tem restituição, né? Isso, Então, vamos só voltar assim, se aqui no final, nesse valorzinho ali, aqui, ó, você clica em doações diretamente na declaração, tá? Eu posso fazer para amanhã, por exemplo, para a live de amanhã, como a gente vai fazer live todos os dias, eu posso fazer uma específica com a restituição ali. Eu acho bem bacana, Isso, que aí você vai ver que vai aumentar o valor aqui a restituir. Certo? Sim, tá. Então, o que acontece? Vamos que fosse ao contrário, né? Você tivesse 12 mil para restituir, por exemplo, tá? Aí, o que acontece? Quando você fizesse todo o processo, né, com essa mesma declaração, coisa e tal, ele ia dar disponível esse 1.489. E aí, em vez de diminuir o valor ali, ó, aqui, né, ele iria ser somado ao seu valor a restituir. Mas eu prometo para você que eu faço uma amanhã, e aí a gente mostra o próprio sistema ali, que daí você vai ver o quanto é visível esse cálculo, né, do valor. E aí, quando a gente fala sobre a restituição, é bem interessante. O nosso secretário de Finanças, ele é economista, né, e é professor da UFN também. E eu pedi para que ele fizesse uma explicação para as pessoas o quanto é vantajoso se você que tem imposto a restituir, tem lá esse valorzinho na poupança, por exemplo, né, você pagar o DARF agora, porque esse valor vai voltar restituído,
vai voltar corrigido pela taxa Selic. Então, é melhor investimento que a poupança. Muito então, interessante. Seguro, rentável e solidário. Exatamente. E esse é o diferencial, né? Como eu te disse, ó, é alguém que possa nos gerar essa confiança, essa confiabilidade dentro do próprio programa que tu estabeleceu, fazendo essa é a proposta, é o objetivo, né, das tuas lives, de trazer essa segurança para a gente, para que a gente possa, então, buscar a orientação realmente com alguém da área, se a gente não entende, mas sabendo que é possível e é viável de fazer, de ser solidário, né, principalmente nesse momento em que as organizações estão precisando extremamente, assim, de apoio, mas também, assim, eu pensar que o que foi feito no ano anterior, né, pelo empresário, enfim, que possa, talvez, estar acessando essa live através da parceria que existe com o programa, de sensibilizar ele para que ele também faça isso, né? A gente já sabe que nós temos grandes parceiros que doam produtos de alimentos, mas que também existe essa outra forma, né, Rosaura, do próprio empresariado, do próprio parceria nossa dentro do município, que também pode estabelecer algo de sensibilizar o seu ambiente, seus colaboradores, né, lá dentro da sua empresa. A gente tem grandes parceiros aqui na cidade, então pensar formas em conjunto de talvez levar isso para dentro, já pensando a longo prazo. A gente sabe que agora está estourando, mas talvez estabelecer um projeto para os próximos anos de fechar isso também, né? Que é como tu me desafiou, tu disse assim, eles não é só a questão da pessoa jurídica, a pessoa física também, né? Então é bem nesse sentido, a gente talvez pensar em atingir esses nossos doadores, nossos parceiros grandes, para que eles sensibilizem seus colaboradores, e aí isso só vai, né? A gente começa, é aquela gotinha que vai reverberando e vai chegando no objetivo que a gente quer, que é mobilizar e sensibilizar o maior número de pessoas possíveis, né? E é isso que eu acho interessante também, pessoas, né? Olha só, assim, essa pessoa querida aqui, ó, a Xênia, é Campo Grande, tá? De onde ela está nos assistindo. Então, e aí, como você falou ali, são pessoas, né? São pessoas que fazem a diferença. E em falando em pessoas, eu tenho acompanhado a destinação, a quantidade de destinações que estão sendo entregues, né, na Receita Federal. Todo dia eu ligo para a Rosane e pergunto para ela lá como é que está o movimento das declarações do imposto de renda. E olha só, até ontem, né, então até 22 do 6, foram entregues 46.182 declarações. No entanto, ainda há 21.818 pessoas que vão fazer a declaração do imposto de renda. E aí, qual é o chamamento? Para nós que somos contadores, né? A gente sabe que presume-se que essas 21.818 pessoas, provavelmente, a maioria delas será a declaração pelo modelo completo, ou seja, por deduções legais. Como eu estava brincando com uma colega hoje, está faltando um documento e eu não consegui entregar minha declaração ainda. Certo? Então, a gente está procurando os documentos que não achou. Sim. E o professor Claudinei falou exatamente isso, o professor da UFM, que as pessoas deixam para a última hora, é brasileiro, aquela história. Então, a gente sabe que o nosso maior potencial de destinações está de agora até o dia 30 de junho. Então, por isso que essas lives são tão importantes, por isso que a gente, trazendo cada dia uma pessoa com conhecimento de rede como você tem, para nos ajudar a divulgar tudo isso, certo? Então, é por isso que você está aqui. Então, só para a gente reforçar. Você sabe que eu falo demais também, tá, Elisângela? Então pode me... Mas a tarde é tua aqui, né? Eu só sou convidada. Então, olha só. Aqui em Santa Maria, há uma legislação que permite que a pessoa escolha o projeto que ela quer incentivar. Então, depois de você pagar o DARF, você pode registrar a sua destinação diretamente no site da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Você entra lá em Imposto Solidário e vai abrir essa caixinha laranja ali,
para você fazer um cadastro bem rápido. Nesse cadastro, você vai escolher um dos 17 projetos que você quer incentivar. Então, isso aqui é muito interessante, eu acho que dá mais a pessoalidade, né, para cada um dos projetos. Você simplesmente vai anexar o comprovante do DARF e vai encaminhar. Quem recebe essa informação sou eu mesma, né? E aí eu encaminho tanto para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente quanto para o Fundo Municipal do Idoso. E aí o que a gente reforça? Tem outras duas formas de você fazer, de você escolher esses projetos, aquele que você quer incentivar. Uma delas é você entregar diretamente na instituição que você escolheu. Então, por exemplo, a gente tem 17 projetos aqui em Santa Maria, você vê qual deles que você quer incentivar e vai até a instituição, entra em contato com eles e entrega esse documento ali, a cópia do DARF. A outra forma é ir diretamente nos fundos, no Fundo da Criança e do Adolescente e no Fundo Municipal do Idoso. Mas, como nós estamos nessa orientação agora de fique em casa, então, fique em casa, acesse o site da Prefeitura de Santa Maria e encaminhe para a gente. Tá certo. É muito simples, verdade. É muito simples, é só falta de acessar a informação correta no canal correto. Enquanto tu mostrava, Rosário, eu fiquei pensando assim, ó, que um dos maiores captadores, ou digamos assim, os que, não é captadores, os que incentivadores, né, que buscam, são as próprias organizações que mobilizam, né, eu acredito que é muito mais as organizações do que a própria população conscientizada de que pode fazer esse caminho. Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho, até para mim entender, como que tu percebe esse movimento até no terceiro setor, né, como que os gestores percebem isso, esse canal, essa possibilidade. Eles buscam se apropriar de como conhecer o caminho também, de como fazer, ou acham muito difícil? Como que tu percebe isso? Elisângela, eu te respondo essa pergunta logo depois, porque a gente tem uma pessoa muito especial aqui, um grande parceiro nosso, incentivador da educação fiscal, incentivador da destinação do imposto de renda. Não é isso? Perfeito. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Estou aqui com vocês aqui. Olha lá o seu Albino, meu pai, dando um oi para vocês. Bom, de máscara, hein? Não foi fácil segurar esse homem dentro de casa. Muito bem. Primeira satisfação poder estar falando com vocês aí, né? Faltando 7 dias aí. Como é que está a situação? A gente já tem um panorama, Rosalda, daquilo que já foi declarado? Sim, era isso que eu estava conversando com a Elisângela. Nós temos ainda 21.818 pessoas que ainda vão fazer a declaração do imposto de renda aqui em Santa Maria. Tá. Já foram entregues, deixa eu só me passar os números corretos que eu peguei hoje com os nossos parceiros lá da Receita Federal, né? A previsão aqui em Santa Maria são 68 mil declarações. Até agora, até ontem, né? A gente sempre pega o dia anterior, foram 46.182 declarações já entregues. Então, faltam entregar ainda 21.818 pessoas. É muita declaração. Tá. E a gente não consegue ter um acompanhamento de quanto que a gente tem. Pois é, Rosana. Não, esse valor a gente só vai saber depois do dia 30. Porque até o dia 30, as pessoas podem fazer a retificação. E isso foi uma das questões que um dos professores, eu acho que foi o Claudinei ou o Cristiano Salza, não lembro qual deles, que ele provocou. As pessoas que estão assistindo às nossas lives e descobriram agora que podem fazer a destinação e já entregaram a sua declaração, elas podem retificar esse valor. Então, entra em contato com o seu contador, fala com a gente e faz a retificação, certo? Então, esse é o convite. Tu me conhece, eu sou meio realista e meio, né? Primeiro, que é o seguinte, tá? Me desculpa ser muito franco, mas nós vamos ter que pensar. Primeiro, quem já fez a declaração, tá? E mesmo que fique sabendo, o percentual que vai retificar, a gente sabe qual é, tá?
Então, é isso aí, bem como ela fez, tá? Então, nós não podemos nos enganar, nos iludir. Nós vamos ter que pensar um mecanismo, vamos ter que pensar, eu tenho certeza que tem que buscar um mecanismo, saber qual é o percentual que ao longo do período vai sendo doado. Desculpa. Tem que ter uma maneira, olha, o Pozobon fez a declaração de renda dele. Bom, já ficou um percentual para o fundo da criança e fundo do idoso. Nós temos que ter um acompanhamento. Eu não estou nem falando em valor, mas que se tem em percentual, olha, de 50% das declarações feitas, 5% já conseguimos. Eu sei que é difícil que eu estou falando, mas ou nós fizemos isso aí para tentar mostrar um mecanismo, porque eu vou contar uma coisa. Como é difícil as pessoas entenderem isso, cara. Como é difícil. E olha que eu tenho falado, mas eu, ao mesmo tempo, até eu queria compartilhar contigo, Oswaldo, eu encontrei um senhor, aonde que foi, mas foi eu ando por tudo. Agora eu estava lá na Delmo de Magelo, lá na Lorenzi, né? Fui lá no bairro Nossa Senhora de Lourdes, estava lá na Avenida Dom Ivo, na José Barina, Caturrita, então assim eu vou indo. E num desses locais e que me chamou a atenção, que é um local onde são de pessoas mais simples, eu não me recordo onde é. Um senhor veio falar comigo e perguntou para onde que ia esse dinheiro que estavam pedindo para botar no fundo. Bom, primeiro que eu achei uma coisa inédita, que é a primeira vez que uma pessoa vai falar comigo sobre isso. Uma vez, e olha que eu rodopio. Eu expliquei para ele que era um dinheiro que ia para um fundo, e ele, mas isso aí não vai para os outros lugares, como é que nós ficamos sabendo isso aí? Eu disse, olha, é um fundo específico, tem que ter um projeto, o projeto é aprovado, tem a fiscalização, e ele ficou muito feliz disso aí. Então, eu não sei, eu te confesso, Rosalda, que eu estou numa baita dúvida ainda. Olha o que a gente tem se empenhado, tá? Olha o que vocês fazem todos os dias para pedir esse empenho para as pessoas ajudar a nossa declaração. E tem muita gente, e o pior ainda, amigos nossos que sabem o que ele está fazendo e não fizeram. Mas eu tenho uma certeza, uma outra coisa, não fizeram de má vontade porque não querem fazer. Não fizeram porque não se deram conta ainda. São mais de 20 milhões de reais que pode ficar em Santa Maria agora, onde nós vamos ter, a partir do ano que vem, uma situação muito difícil. Ontem eu estava reunido com o doutor Vitor Calegaro, que é o responsável pela aquela pesquisa de saúde mental que está sendo feito, é o Covid Psique, se eu não me engano, é isso. E eu dizendo para eles, o problema gravíssimo que nós vamos ter é o seguinte, as pessoas estão fazendo um financiamento agora, estão arrumando 5 mil reais emprestado para pagar as contas que não estão conseguindo pagar. Só que vai chegar em janeiro, não vai ter como pagar o empréstimo. Essa é a verdade. Então, são problemas sérios, pessoal, que nós vamos enfrentar para frente e que, se nós não conseguimos tratar desse recurso para ficar aqui, não vai ser diferente no município, não vai ser diferente nas instituições. Então, eu vou mais uma vez pedir, né, eu acho que a gente tem que dar o último choque dos nossos contadores. Eu fui lá lançar o projeto lá de retomada e crescimento, Rosalda. Vocês te contaram, eu pedi para o pessoal, nos ajudem, vamos lá, acho que tem tempo ainda, né? E mais ainda, eu vou te dizer, nós vamos ter que pensar um prêmio para o contador que buscar mais clientes para o ano que vem. Vai ter que ser buscar uma coisa assim, de alguma maneira não tem que buscar, né? Vamos fazer um top 10, top 15, sei lá o que é, mas não tem que fazer. E é óbvio que eu não estou menosprezando, pelo amor de Deus, aqueles nossos colegas contadores que estão fazendo o trabalho. Mas eu vou repetir uma coisa que eu falo em todo lugar. O contador é que nem o nosso médico, é que nem o nosso advogado. Ele só diz o que tem que fazer, nós mandamos ele fazer. Se o contador quiser, não, vou doar para o fundo da criança e o fundo idoso. Primeiro, o cara nem sabe o que é fundo. Não tem nem noção do que é fundo. Mas doa igual. Daí depois
Vamos explicar. Mas, ao mesmo tempo, Rosalvo, nós não vamos deixar de falar outra também. Eu sou meio metido, né? Eu vou falando um pouco de cada coisa, né? Que eu acho que nós vamos ter que destacar projetos concretos, mostrar para a sociedade o que foi feito, qual é um projeto emblemático. Não dá para mostrar tudo, mas se a gente puder pegar um ou dois projetos de cada um do idoso e outro da criança ou adolescente, puder mostrar, acho que já vai dar uma questão positiva. Mas, enfim, tá, eu parei aqui para dar um oi para vocês. Estou vindo ali da rua Casemiro de Abreu, rua 7 de setembro, a obra complexa. Fui lá na José Antunes Protásio, lá. É um punhado de nome de rua aí. Eu estou muito feliz, pessoal. Estou muito feliz porque a gente já está batendo bastante nessa questão do coronavírus, muito mesmo. A gente, graças a Deus, está mantendo as rédeas, a gente está segurando até agora. Mas é aquilo que eu digo, né? O poder público não pode parar de trabalhar, a população precisa de nós. Né? Nessa rua lá, Delmo Simagenro, lá, que é um pessoal que paga imposto, não é justo, não é crível, não é aceitável, que cada chuva que tem lá inunda todas as casas dele. A dona Jurema, dona numa padaria, lá me dizendo, prefeito, quando chove, eu não consigo vender nenhum cacetinho na minha padaria, que as pessoas não conseguem entrar. Mas ela tem o alvará, ela paga o imposto dela, ela paga o IPTU dela, e nós também temos que fazer a nossa parte. Então, um abraço para vocês todas, essa mulherada maravilhosa. E as coisas dão certo, estão as mulheres fazendo, né? Nós, homens, eu sou mais metido do que qualquer outra coisa. Valeu. Muito obrigada, prefeito. É muito importante a sua participação sempre. Um beijo muito especial para vocês. Obrigado de coração. Né? E vamos dar mais um choque nos nossos contadores, tá, Rosaura? Com certeza. Valeu. Ó, um beijo virtual, não dá para botar uma mão na boca, né? Mas coração Isso. dá para fazer, né? Isso. Tá bom? Tchau. Com certeza. Até mais. Obrigada. Valeu. Então, você viu, né, Elisângela? É muito importante a participação do chefe maior, não é isso? Nos projetos da gente, né? Isso reconforta e nos dá respaldo, né, para a gente trabalhar. E daí eu vou responder aqui, a Aline colocou, e vou responder aqui para a Flávia, né? Senhor prefeito, precisamos de agilidade no repasse desses valores para as instituições, tem sido muito moroso todo o processo. Daí eu só queria reforçar para a Flávia, agora eu sou conselheira do Fundo da Criança e do Adolescente, né? Sou conselheira. Condica. Condica. E aí a minha função foi, depois de entrar lá, para que esses processos andassem com maior rapidez, né? A gente sabe que ele tem um processo dentro, a gente teve alguns problemas em algumas questões para trás, mas eu acredito que tudo isso já foi resolvido, e o fluxo é muito simples, e deve ser muito simples. As instituições apresentam os projetos, o conselho aprova, encaminha para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que vai verificar, e, em princípio, quando o conselho repassa o projeto para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a instituição já deve estar apta a receber os recursos. Porque aí o que acontece? A Secretaria de Desenvolvimento Social encaminha para Finanças, e Finanças só faz o pagamento, e pronto. Então, é esse o fluxo. E o que a gente quer com você também, Elisângela, é que a gente intensifique esse projeto até para que as instituições do terceiro setor, elas tenham essa formação, né? E foi por isso que a gente ia trazer a Nilva aqui junto hoje, para a gente conversar sobre isso. Porque é importante que cada vez mais as instituições, esses projetos, né, elas tenham essa assessoria, para que, tanto na elaboração do projeto, quanto na prestação de contas depois. Porque os projetos, eles são cada um melhor que o outro. Eu tive o privilégio de assistir todos aqui, me emocionei em vários deles, sabe? Da grandeza que é. Mas aí você tinha me perguntado por que as instituições não estão conseguindo tudo isso. Eu acredito que falta para elas exatamente essa pessoa
ou essa rede para captar os recursos e para divulgar o projeto que elas estão realizando. Porque muitas instituições, elas têm destinações diretas. As pessoas doam dinheiro, doam produtos, e essas mesmas pessoas poderiam destinar o imposto de renda, e elas não destinam. Então, cabe a nós isso. Então, aí, Rosário, acho que tem tudo a ver com o projeto que eu compartilhei contigo hoje, pensando justamente nessa questão de forma organizada, né, de sustentar a sua instituição, é que a gente percebeu os gestores, assim, muito engatinhando ainda nesses processos. Então, nós idealizamos um projeto no final do ano passado, início desse ano a gente começou a materializar ele concretamente, colocando no papel, estruturando como ele aconteceria, né? Então, ele vem dentro de uma parceria nossa com voluntários, dentro do programa SESC de voluntariado, partindo das organizações sociais que a gente atende no Mesa Brasil. E aí, fechamos um projeto de extensão com o FSM, dentro do curso de serviço social, porque nós entendemos que, vou dizer que 90% das organizações sociais, elas estão dentro da política de assistência social, né? Então, ficaria muito difícil nós trabalharmos com área contábil, administração, ou outras áreas marketing, sem ter junto, né, alguém da área da assistência social. Então, fechamos uma parceria bacana com o projeto de extensão com o curso de serviço social e iríamos, em março, começar a treinar, e haveria treinamentos de voluntários para justamente, em várias etapas, seriam vários módulos, né, eles seriam treinados para aplicar instrumentos, ferramentas de diagnosticar, de avaliar todo o processo de gestão dentro da organização, eles fariam isso em loco, e a gente teria encontros mensais como formação, capacitação para essas organizações a partir desses diagnósticos que eles nos trouxessem. E um tema muito forte trazido por eles é a questão do financiamento, né, desse processo, desse trâmite todo difícil para haver sustentabilidade, mas para isso a gente sabe que precisa antes, é isso que tu está fazendo, é trazer a conhecimento, né, se instrumentalizar primeiro a gestão, porque se a gestão não estiver dentro desse entendimento, muito difícil que vai ter essa engrenagem funcionando. Aquilo que eu te coloquei antes, uma organização hoje que se destaque dentro desse formato de captação é porque ela já tem essa engrenagem funcionando. Ela já tem o contador, ela já tem o captador, né? Então ela já conseguiu entender como fazer o processo para que ela atinja o seu projeto, porque não adianta elaborar um projeto lindo, maravilhoso, de 100 mil reais, e não conseguir fazer toda a parte de captação, o dinheiro não vai cair na minha conta sozinho, não é? Se eu não fizer a minha parte de ir atrás. Então, eu preciso também, como gestor da organização, entender que eu tenho que montar minha rede interna ali, primeiro eu, gestor, comprar a ideia, e depois organizar a equipe para que faça esse trabalho contínuo, né, Rosário? Porque não é algo que tem que ser feito agora, né? Sim. É algo que tem que ser feito ao longo do ano. Isso. Então, assim, mas e quem sabe, vamos desafiar você de novo, né? E quem sabe nessa história, do jeito que a gente está agora, a gente não retoma esse projeto nessas salas, assim, virtuais, no caso, né? Porque vocês também devem ter acesso, mas eu também tenho o canal do YouTube da Educação Fiscal, que a gente poderia, se vocês quiserem, a gente pode fazer as lives por ali. Que o canal do YouTube ele também tem um acesso também bastante grande, ou aqui pelo Face, como for preciso. A minha filha quer que a gente vá para o Insta, que o Insta tem mais... Alcance, é verdade. Depende do público. Então, assim, o que ela disse é que eu tenho que fazer nos 3 canais, mas ainda não tive pernas para tudo isso. Então, quem sabe a gente repensa o seu projeto e faz essas aulas virtuais, assim. Acho que é o caminho. A gente já está pensando, é o caminho. Então, se estruturar para isso. Que bom, Rosário. Tá bom. Então, assim, era para ser 30 minutos, né, a nossa live. A gente já passou. Mas, assim, eu coloco, então, para as suas considerações, para a gente ir encerrando, tá? Muito obrigada pela participação. Fica à vontade. Tá bem. Eu gostaria só de concluir, então, falando da importância desses momentos, Rosário, assim, da gente esclarecer também a população do que é os programas, de que forma eles acontecem. Então, eu fiquei extremamente feliz do teu convite, para a gente poder falar um pouquinho, porque hoje, falar do programa Mesa Brasil, depois a gente finaliza com a questão dessa proposta, que eu achei fantástica aí da gente pensar junto.
As pessoas têm visto muito assim, o QR Code do Mesa Brasil. Hoje o Mesa Brasil está sendo reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Né? Já tem incentivadores, né, de fora do Brasil querendo conhecer e saber como que funciona a metodologia do programa. Então, a gente fica feliz de que tudo isso, acho que o legado que essa pandemia, esse contexto nos deixa, é justamente isso que eu estou te falando. Hoje, a gente conseguir ser reconhecido e acessar pessoas que a gente não acessaria presencialmente, né? E o legado maior é a colaboração. Porque eu tenho certeza que com essas lives que a gente tem feito, o trabalho todo mais virtual, online, a gente tem conseguido acessar muito mais pessoas com essas informações, né? E a rede de solidariedade, então esse é o grande legado dessa pandemia, é a colaboração, é a rede se fortalecendo cada vez mais em prol de um bem coletivo, né? Saindo do seu individualismo, e as pessoas estão buscando mais esse bem coletivo. Então, acredito que essa iniciativa tua, já somando com essas ideias que a gente já tem tido aí desse projeto de fortalecimento do terceiro setor, né, da gestão do terceiro setor, tem tudo para dar certo, né? Então, somos parceiros sim, te agradeço. Espero que a gente tenha conseguido sensibilizar alguém, pelo menos para instigar alguém para ir lá e querer saber como é que funciona esse processo, né? Não custa nada, gente. É muito fácil, eu sempre digo, é muito fácil ficar criticando, né, Rosário? Eu ficar sentado, assistindo TV, escutando aquelas notícias terríveis e criticar. Agora, hoje não precisa nem levantar da sua casa, é num clique, como tu disse, é num clique eu posso fazer a minha contribuição e talvez mudar a vida de uma criança que está lá na rua, como tem acontecido nesse contexto que não existia. Eu, pelo menos, vou ser bem sincero, fiquei chocada, porque não estava tendo mais criança na rua. E eu tenho visto muita criança pedindo na rua. Então, gente, não adianta só criticar. Aí as pessoas perguntam, o que você está fazendo para mudar? Essa é uma possibilidade, esse é um caminho. Busca estudar, saber como que é. Acho que a Rosália já falou de vários contadores que estão participando, é só buscar aqui, né, nessa página, vários contadores que você colocaram disponíveis para explicar, para dar segurança para você fazer esse processo aí de destinação e ajudar, contribuir com a mudança do mundo para um mundo melhor. Gratidão, então, Rosália. Obrigada, Elisângela, de verdade. É muito importante a gente ter pessoas que representam instituições, como você representa uma instituição com todo o nome que vocês têm, né? Com toda a estrutura, com toda a história do SESC, então é muito importante para a gente. Porque eu estava falando assim, eu venho falando isso há quantos anos, né? E as pessoas, e parece que não escutam. Então, aí a ideia foi, vou trazer outras pessoas para me ajudar a falar de uma forma diferente. Mas, assim, reforçando, o prefeito falou dos contadores, né? Em 2017, foi a primeira vez que ele foi comigo, né, no espaço contábil, e a gente apresentou a proposta da destinação do imposto de renda e pediu o apoio dos contadores. Naquele ano, nós crescemos 60%. No valor das destinações, certo? Então, a gente sabe que esse ano, e eu espero, algumas pessoas estão dizendo, mas a pandemia, eu falei, não, gente, quem paga imposto de renda, graças a Deus, vai conseguir, porque é um valor igual, ele vai pagar, não vai tirar do bolso dele, em vez de pagar para o governo federal, ele vai deixar em Santa Maria, então vai incentivar, né, a produção, trabalho e renda da nossa cidade. Então, eu acredito que a gente vai conseguir. E esse recurso, ele chega na cidade provavelmente em agosto ou setembro desse ano. Então, é muito rápido. Isso, porque no ano passado, a gente recebeu em julho, mas aí a declaração foi entregue em abril, né? Então, a gente está esperando que esse recurso chegue na cidade em agosto, no máximo em setembro. Então, imagina, essa quantidade de recursos diretamente para as nossas instituições. É muito importante a participação de todos. Então, eu só tenho a agradecer por você estar aqui comigo hoje, pela parceria que a Mesa Brasil já está tendo com a educação fiscal, né? Que é aquelas destinações que a gente está conseguindo via Receita Federal e que vocês estão recebendo e distribuindo. Essa parceria também foi muito importante, porque tanto para nós quanto para os colegas que são da Receita Federal estava ficando muito triste aquele descarte de produtos, né? E de comida mesmo, a gente falando sério, né? Então, tantas pessoas não têm condições de comer, né? A gente estava desperdiçando todo esse material. Isso. Até eu esqueci, eu fiz um relatório aqui para te falar bem rapidamente, para ir fechando, então, do que a gente já atendeu esse ano, para ter uma ideia do alcance que é o programa, né?
Então, a gente tem em torno de 69 doadores cadastrados, pessoas jurídicas, né, e algumas físicas que doam produtos e serviços também, porque aí tem pessoas que têm posto de gasolina, tem pessoa que doa estrutura física ou profissional, então nós chamamos de doadores, é a rede de doadores. Nós temos 96 organizações sociais que nós atendemos, tá? Daí aí se estende a região, não só Santa Maria, mas os outros municípios da região. 11 mil pessoas nós complementamos refeições, tá? São 11 mil pessoas cadastradas através dessas organizações. É muita gente, né, que nós complementamos, né? Não se dá, não é completa a refeição. E já foi distribuído mais de 106 toneladas de alimentos nesse primeiro trimestre desse ano, né? Então, a gente vê um impacto bem significativo, né? Esse dado é até maio, tá? Então, a gente fica muito feliz de poder dar um resultado tão bacana, assim, impactante, né? Para melhorar a condição de alimentação e de vida de muitas pessoas. Com certeza. Então, é bem isso, né? É todo mundo ajudando, e a gente faz a mudança que a gente quer tanto nesse mundo, né? Então, a mudança começa comigo. O que eu posso fazer? Então, vamos parar de esperar pelos outros e ver, assim, o que eu posso fazer hoje para ajudar, né? Então, por exemplo, você falou das crianças que estão na rua. Eu mesmo, esses dias, eu estava passando e estava vendo um menininho de pé de chinelo de dedo, um frio malvado ali, né? E aí você fica, meu Deus, o que vai fazer? Então, são coisas assim que eu sei e eu compartilho essa ideia que a gente não pode dar dinheiro, né, para essas crianças, infelizmente, mas o tênis dá para passar ali, a gente deve ter. Eu normalmente aprendi com uma amiga, que a gente coloca no carro, e aí quando vai passando, você encontra, você para o carro e entrega ali, deu. Simples assim. Simples, né? Então, tá, Elisângela, muito obrigada mesmo, de verdade, e a gente continua nessa, a gente se encontra por aí, tá bom? Tá certo. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.